Bom, nós vamos ter aqui uma mesa muito interessante. Nós vamos começar a nossa apresentação aí com o Alfredo Guedes da Honda, seguido pelo Eduardo Campos da Magnete Marelli. Depois nós teremos a participação do Frank Turkovic da PSA, Peugeot Citroën, Franco Tirani, presidente da EA, também superintendente da FPT Powertrain, e nós vamos também contar com o jornalista Fernando Calmon, aí, especialista aí na área automobilística, que vai atuar como comentarista na nossa sessão. Então, por favor, Alfredo, vamos começar? Desculpe. Antes do Alfredo, nós temos aí, já estão me avisando aí, nós temos aí os comerciais aqui da casa, aqui, todas as sessões têm, então, um minutinho, paciência, antes da gente começar com o Alfredo, por favor. Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome da Honda, a participação nesse painel no Ethanol Summit 2011. Para começar, eu gostaria de frisar aí todo o cuidado que a Honda tem em questões meio ambiente, isso no mundo e também aqui no Brasil, onde estamos completando 40 anos de atuação. E seja em carro ou motocicletas, se um projeto não é bom para o planeta, não está em nossos projetos. Esse é um lema nosso que eu queria deixar como mensagem de abertura. Bom, a nossa apresentação ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte nós vamos falar da tecnologia Flex, por enquanto exclusiva para motocicletas. Nós temos o mercado aí, somos os pioneiros nessa tecnologia. E vamos falar um pouco também de alternativas como tecnologias de carros híbridos. Eu vou deixar para uma segunda parte, depois dos meus colegas apresentarem, uma voltinha com o Fórmula Indy, motor Honda V8 movido a etanol. Então, isso nós vamos deixar com uma surpresinha aí para o final. Okay? Então, vamos começar com as motocicletas. Então, a Honda pioneira em lançamento de motocicleta Flex. O primeiro modelo que nós lançamos Flex foi a CG 150 Titan, em março de 2009. Conforme eu vou apresentando, eu vou falando um pouquinho dessa evolução, uma vez que hoje nós temos aí 4 modelos. E desses 4 modelos que representam a base do nosso mercado, nossos carros-chefes principais, nós já temos aí mais das metades das motocicletas previstas para serem produzidas em Manaus com o sistema Flex. Fala um pouquinho mais do Flex, depois eu falo um pouco mais de números. Bom,
primeiro e principal desafio para implantar a tecnologia Flex em motocicletas, principalmente em motor pequeno, de um cilindro, monocilíndrico, como é o caso das nossas motocicletas carro-chefe, nós tivemos que desenvolver um sistema de injeção eletrônica. Então, aqui nós temos uma animação. Essa animação ela mostra aqui um pouquinho do que é a injeção eletrônica. Eu vou descrever algumas funções importantes, mas a base, o princípio de tudo está aqui nesse cérebro eletrônico, nesse ECM. Então, essa central eletrônica é ela que vai me ajudar a determinar a quantidade e, principalmente, o tipo de combustível a ser utilizado, ou o que eu estou utilizando na combustão aqui do meu motor da motocicleta Flex. Bom, para isso nós desenvolvemos sensores que medem temperatura do ar, posição do acelerador, a depressão do coletor de admissão, que acontece aqui no tempo de admissão, justamente agora, a rotação da árvore de manivelas, a rotação do virabrequim, para quem não conhece o nome de árvore de manivelas, temperatura do óleo, aqui um sensor de inclinação, que é um sensor de segurança, e o principal sensor da tecnologia, que é o sensor de oxigênio. É esse sensor que identifica qual é o combustível e em que quantidade ele está sendo consumido aqui na câmara de combustão. Então, graças a essa tecnologia que nós conseguimos desenvolver o sistema Flex. Lembrando também do nosso amigo catalisador, bastante importante na questão ambiental, na redução de emissão de gases poluentes. Na motocicleta existe catalisador, esse catalisador feito de substrato à base de aço inox. Bom, a tecnologia em si, eu vou demonstrar mostrando o nosso último lançamento Flex, feito agora no final de 2010, a BIS 125. É um sistema similar aos demais, os outros 4 modelos, a CG 150 Titan, CG 150 FAN, a NXR 150 Bros e a BIS. Então, vou demonstrar aqui pela BIS. O segredo, como eu disse para vocês, está no sensor de oxigênio, que identifica o combustível que está sendo consumido, e a identificação desse combustível é feita por um cérebro eletrônico, por essa ECM aqui. Aqui, para facilitar o entendimento, nós dividimos esse cérebro eletrônico em 4 submapas, onde nós consideramos desde, vamos chamar de gasolina, mas na verdade é o E25, 25% de etanol, até o E100, 100% de etanol. Eu vou fazer 3 simulações aqui para a gente ver como é o funcionamento dessa tecnologia. Vamos começar abastecendo com o E25, ou gasolina, né, a nossa gasolina. Quando o motor entra em funcionamento, é o sensor de oxigênio que vai verificar o que está saindo depois da combustão. Então, maior quantidade na gasolina, hidrocarboneto. Então, esse hidrocarboneto vai avisar para o módulo aqui, pelo sensor de oxigênio, qual é o mapa mais adequado. Se eu, antes de terminar de consumir toda essa gasolina do tanque, adicionar um pouco de etanol, vou colocar aqui uma mistura entre gasolina e etanol. O que vai acontecer? Essa mistura, quando consumida, vai gerar uma emissão com um pouco mais de oxigênio. Lembra na molécula do etanol, CHO. E no nosso caso, o etanol hidratado, 7% de água que nós temos na bomba, nas nossas bombas, esse etanol hidratado vai me ajudar a identificar a porcentagem de oxigênio que eu estou emitindo. Com isso, o módulo ajusta aqui o tempo de injeção e o avanço de ignição para essa nova realidade do combustível. Até que eu complete com 100% de etanol. Então, eu vou colocar aqui um E100, completar o tanque todo. E aqui, novamente, após a queima dessa nova mistura, a emissão de oxigênios vai gerar, pelo sensor de oxigênio, um novo posicionamento do mapa, agora totalmente adequado para 85% acima de etanol. Nessa situação, eu tenho lá no painel uma luz que vai me indicar. Você tem acima de 85%. Isso é problema? Não. Se, por exemplo, aqui no Brasil, onde pouquíssimas épocas do ano nós encontramos uma temperatura muito abaixo, ou no Nordeste, que você nem encontra temperaturas abaixo de 15 graus, você pode usar o tempo todo etanol, você não vai ter nenhum problema. Só para regiões muito frias, nós recomendamos, nesse caso, em temperaturas abaixo de 10 a 15 graus, a adição de pelo menos 20% de gasolina, só para facilitar a partida fria. Só que não há tanquinho na motocicleta. Nós fazemos, nesse caso, até para otimização de espaço, porque a motocicleta é um veículo compacto, o abastecimento no tanque principal. Mas é só nessas ocasiões onde você tem temperaturas baixas. Mas eu não coloquei, esqueci de colocar, a luz acendeu, eu não coloquei.
a moto vai pegar de qualquer jeito. Ela foi projetada para funcionar. Só que pela condensação do etanol no aparelho de cilindro, você pode ter uma partida um pouquinho mais prolongada. Okay? Mas é uma tecnologia super bem aceita. Tanto é que, do início, quando nós começamos em torno de 28%, hoje, nós podemos dizer que nos últimos meses já vendemos em torno de 70% dos modelos com a tecnologia Flex. Isso demonstra a aceitação do produto junto ao público. Okay? Bom, alguns números importantes que não podem deixar de ser ditos. Em primeiro lugar, limites em termos de emissões. Então, falando aqui nos principais índices, monóxido de carbono, hidrocarboneto e NOx, nós estamos hoje sob a influência do Promote 3. E esses limites não são muito diferentes do Proconv. Tá? Então, aqui também gostaria de quebrar um mito de que moto polui mais que motocicleta. Isso já não é realidade nos dias de hoje. Tá? Inclusive, eu gostaria de frisar que, mesmo abastecida com o E25, nossa motocicleta fica, na média, de 60% a 70% abaixo do limite estabelecido pela resolução do Promote. Com o etanol, a situação melhora. Por quê? Além de reduzir ainda mais monóxido de carbono, nós sabemos que o hidrocarboneto proveniente do etanol é etanol puro. E esse etanol puro, ele é cíclico, ele provém de uma origem, uma fonte vegetal. Então, está aqui, é um carbono que está aqui na natureza, nós pegamos aqui da cana e provavelmente ele vai retornar para a natureza. Diferente do carbono que você pega do petróleo, que vem lá das profundezas do dinossauro, que morreu há milhões de anos, onde você está trazendo um carbono lá de baixo e colocando aqui na atmosfera. Então, nós consideramos esse carbono cíclico e benéfico no caso do etanol, mais benéfico no caso do etanol. Ok? Bom, como alternativas, nós temos já em veículos desenvolvido a tecnologia híbrida. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês o exemplo do Insight. Então, o nosso Insight tem uma tecnologia que utiliza duas fontes de propulsão. O motor a combustão combinado com o motor elétrico. Nós usamos um sistema que é chamado de sistema paralelo, onde o motor elétrico é um auxiliar do motor a combustão. Então, eu vou falar passo a passo de como funciona esse sistema. Aqui vocês estão vendo um raio-x do Insight, um motor 1.3. Então, um detalhe importante, com a tecnologia híbrida, nós conseguimos um downsize, um motor relativamente pequeno, 1.3, com desempenho, já que ele é auxiliado por um motor elétrico, que tem torque máximo a partir das mais baixas rotações. Então, nós temos um desempenho de 1.6 a 1.8, com consumo menor que 1.0. Então, vamos ver como é que é essa mágica aqui. Começando pelo motor a combustão. No caso do Insight, nós usamos um 1.3 e VTEC, que tem um sistema de desligamento dos balancinhos, ou seja, o balancim corta o movimento do comando até as válvulas. Isso é muito importante quando nós usamos somente motor elétrico ou em desaceleração. Acoplado a esse motor a combustão, nós temos um motor elétrico DC de alta potência, onde o volante magnetizado está acoplado direto na árvore de manivelas. Então, eles estão com ligação direta. Por isso que esse sistema é um sistema em paralelo. Bom, e aqui vai a transmissão. No caso do Insight, nós temos CVT, mas nós temos também o modelo CRZ, que tem transmissão manual de 6 velocidades. Pode ter na opção manual de 6 velocidades. Para alimentar o sistema elétrico, o motor elétrico, nós temos aqui um conjunto de baterias, a princípio de níquel, metal e hidreto, que estão migrando para íon lítio, que fazem a alimentação do motor elétrico. Bom, na prática, como é que isso aqui funciona? Então, vamos ver aqui, olhando no painel do veículo, vamos colocar o carro em várias situações de uso para ver quem é quem aqui no funcionamento do carro. Bom, o motor elétrico é um auxiliar, então sempre para tracionar, sempre para tirar o veículo da inércia, nós utilizamos o motor a combustão. Então, a partida começa com os dois, motor a combustão e motor elétrico. A partir do momento que eu começo a ganhar velocidade, o sistema começa a analisar, o gerenciamento eletrônico começa a analisar que tipo de condução eu vou fazer desse carro. Vamos imaginar uma situação de um trânsito um pouco congestionado, não totalmente parado, onde o carro vai numa velocidade constante